Miguel Souza observava a velha casa do outro lado da rua. O sol da tarde em Lisboa caía sobre as telhas cor de terracota, iluminando a fachada que tantas recordações lhe trazia. Fazia quase 5 anos que não pisava aquele lugar, desde aquela discussão que fraturara a família. Agora, com a morte do pai, não tinha mais remédio senão voltar. Atravessou a rua com passo lento. O bairro de Alfama continuava igual, das mesmas lojas pequenas, o mesmo aroma a pão fresco da padaria da esquina, os mesmos vasos com sardinheiras nas varandas. Miguel respirou fundo antes de tocar a campainha. Foi a sua irmã Helena quem abriu a porta. Ora, vieste, disse ela, a voz neutra, nem alegre nem hostil. Pensei que mandarias o teu advogado. É o funeral do pai, respondeu Miguel. Tinha que vir. Helena afastou-se para o deixar entrar. O interior da casa cheirava a café e as velas aromáticas que a mãe sempre acendera. Alguns detalhes tinham mudado, cortinas novas, um sofá diferente, fotos recentes nas paredes. Em nenhuma delas aparecia Miguel. Onde está a mãe? Perguntou, deixando a mala junto ao bengaleiro. Lá em cima, no quarto dela. Está, e abalada. Já sabes como era a relação dela com o pai. Miguel assentiu. Sabia perfeitamente como era. 50 anos de casamento, com os seus altos e baixos, mas sempre juntos. O seu pai, Antônio Souza, fora um homem rigoroso mas justo. Trabalhador incansável que construíra uma pequena empresa de móveis artesanais que, com os anos, se tornará uma das mais reconhecidas da região de Lisboa. E os outros? Perguntou Miguel. O Carlos e a Lúcia chegam amanhã cedo. O Paulo já está aqui, foi comprar algumas coisas para o jantar. Paulo, o irmão mais novo. O favorito do pai. O que ficará com a empresa familiar enquanto Miguel procurava o seu próprio caminho em Madrid? Aí estava a origem do conflito, da sucessão do negócio familiar. Miguel subiu as escadas devagar, tocando no corrimão de madeira polida que o pai entalhara com as próprias mãos. Cada degrau rangia exatamente onde se lembrava. Parou em frente à porta do quarto dos pais e bateu suavemente. Ouviu a voz apagada da mãe. Isabel Neves, de 72 anos, estava sentada junto à janela. O seu cabelo, antes negro como o carvão, agora era completamente branco. Os seus olhos, inchados de tanto chorar, iluminaram-se por um instante ao ver o filho mais velho. Miguel, disse, estendendo-lhe uma mão. Vieste. Ele aproximou-se e abraçou-a com cuidado, como se temesse que ela pudesse quebrar-se. Desculpa, mãe, murmurou. Não era preciso especificar por que pedia desculpa, pela morte do pai, por ter estado ausente tanto tempo, por todas as palavras não ditas. O teu pai queria ver-te, disse Isabel, agarrando a mão do filho. Nestes últimos meses falava muito de ti. Miguel sentiu um nó na garganta. Eu também queria vê-lo, admitiu. Mas... O orgulho, completou a mãe com um sorriso triste. Tu e ele, 2 gotas de água. Demasiado orgulhosos para dar o braço a torcer. Na mesinha de cabeceira, Miguel viu uma foto de família, os 6 juntos na praia de Carcavelos, quando os filhos ainda eram adolescentes e a vida parecia mais simples. Antes das disputas pela empresa, antes que o dinheiro e as ambições os separassem. Ele deixou uma carta para cada um, explicou Isabel, apontando para uma gaveta da secretária. O notário virá depois de amanhã para a leitura do testamento, mas o Antônio queria que tivessem algo pessoal, para além do legal. Miguel assentiu. Típico do pai, meticuloso até ao fim, controlando até os detalhes depois da sua morte. Como foi? Perguntou, sentando-se na beira da cama. Rápido e em paz, respondeu Isabel. Um infarte enquanto dormia. Não sofreu. Permaneceram em silêncio uns minutos, até que o som da porta principal anunciou a chegada de Paulo. Miguel respirou fundo, preparando-se para o encontro. 5 anos de distância e ressentimento não se apagavam de um dia para o outro. Desceu as escadas com passo firme. Paulo estava na cozinha, tirando produtos dos sacos do supermercado.
Aos 35 anos, parecia-se muito com o pai, no mesmo maxilar forte, os mesmos olhos escuros e penetrantes. Olá, Paulo, cumprimentou Miguel da soleira da porta. O irmão mais novo voltou-se, surpreendido. Miguel, disse, pousando uma garrafa de azeite na bancada. Não sabia que já tinhas chegado. Há pouco. Olharam-se, avaliando-se mutuamente. Nenhum deu o passo para se abraçar. Mudaste, comentou Paulo. Pareces mais magro. Madrid é estressante, respondeu Miguel. Tu pareces bem. Paulo assentiu, voltando à sua tarefa de guardar as compras. A empresa vai bem. Abrimos mais 2 lojas. O pai estava orgulhoso. A menção da empresa tornou o ambiente tenso. Aí estava, o elefante na sala. A razão pela qual Miguel se for embora, pela qual deixará de lhes falar. A decisão do pai de deixar a direção a Paulo, o mais novo, quebrando a tradição. Fico contente, disse Miguel, tentando soar sincero. Sempre foste bom com os números. E tu com o design, replicou Paulo. Os teus modelos continuam a ser os mais vendidos, sabias? O pai nunca quis mudá-los. Miguel não esperava isso. Sentiu uma pontada de emoção ao saber que o seu trabalho continuava presente, que o pai mantivera essa ligação com ele apesar da distância. Helena entrou na cozinha, quebrando o momento. Vou preparar qualquer coisa para o jantar, anunciou. Amanhã será um dia longo. Os 3 irmãos moveram-se na cozinha com uma familiaridade tensa, como bailarinos que se lembram dos passos mas perderam o ritmo. Enquanto cortava legumes para um arroz de marisco, Miguel perguntou-se se seria possível reconstruir o que se quebrara. Se a morte do pai serviria para os unir ou para os separar definitivamente. Lá fora, Lisboa seguia o seu ritmo, alheia ao drama que se desenrolava naquela casa de Alfama. O som dos sinos da Sé marcou às 8 da noite. Amanhã chegariam os outros irmãos. Amanhã seria o funeral. Amanhã, talvez, começaria o verdadeiro conflito pela herança de Antônio Souza. A igreja de São Nicolau estava cheia. Antônio Souza fora um homem respeitado em Lisboa, e muitos foram prestar-lhe o último adeus. Miguel observava do primeiro banco, junto à mãe e aos irmãos, como desfilavam diante do caixão antigos empregados, fornecedores, amigos do bairro e até concorrentes do setor do mobiliário. Carlos e Lúcia tinham chegado cedo, como prometeram. Carlos, o segundo irmão, médico em Barcelona, sempre fora o conciliador da família. Lúcia, a única filha, professora universitária em Sevilha, mantinha uma distância prudente dos negócios familiares, embora sempre tivesse sido a confidente do pai. Impressionante, murmurou Carlos, inclinando-se para Miguel. Não sabia que o pai conhecia tanta gente. Era um homem de relações, respondeu Miguel. Sempre dizia que um bom móvel vende-se sozinho, mas um bom cliente ganha-se com o trato. Carlos sorriu levemente. Ainda bem que vieste, Miguel. Sentimos a tua falta. Miguel não respondeu. Não era o momento nem o lugar para falar dos 5 anos de ausência. Viu Xavier Monteiro, o antigo sócio do pai, aproximar-se para dar os pêsames à mãe. Aquele homem estivera presente no dia da grande discussão, quando Antônio anunciou que Paulo dirigiria a empresa. A cerimônia foi sóbria e emotiva. O pároco falou de Antônio como um homem de valores, trabalhador incansável e dedicado pai e esposo. Paulo fez um breve discurso, agradecendo a todos a sua presença. Miguel notou que o irmão mais novo tinha a mesma facilidade que o pai para falar em público, para criar empatia com as pessoas. Talvez por isso o tivesse escolhido como sucessor. Depois do enterro, voltaram para a casa da família. Alguns amigos próximos e familiares acompanharam-nos. A casa encheu-se de vozes apagadas, de recordações partilhadas, de anedotas sobre Antônio. Miguel manteve-se afastado, observando. Sentia-se como um estranho na sua própria casa. O teu pai estaria orgulhoso, disse-lhe Xavier Monteiro, aproximando-se com um copo de vinho. Tenho acompanhado a tua carreira em Madrid. Fizeste coisas impressionantes. Obrigado, respondeu Miguel, surpreendido. Não sabia que estavas a par.
O Antônio guardava todos os recortes de imprensa sobre ti, revelou o homem. Tinha uma pasta no escritório dele. O meu filho mais velho, dizia sempre que alguém perguntava. A revelação atingiu Miguel como uma onda. O pai acompanhará a sua carreira? Estivera orgulhoso dele, apesar de tudo? Quando os convidados se foram embora, a família reuniu-se na sala. Isabel parecia esgotada, mas insistiu em estar presente. Amanhã virá o notário, disse. Mas antes, quero dar-vos as cartas que o vosso pai deixou para cada um. De uma gaveta do aparador tirou 4 envelopes. Um para cada filho. Distribuiu-os com mãos trêmulas. Leiam-nas em privado, sugeriu. Era o que ele queria. Miguel olhou para o envelope que tinha o seu nome escrito com a caligrafia inconfundível do pai. Firme, clara, sem adornos desnecessários. Como ele. Retirou-se para o antigo quarto que partilhava com Carlos quando eram crianças. As 2 camas continuavam lá, embora agora o espaço fosse utilizado como quarto de hóspedes. Sentou-se na que fora a sua cama e abriu o envelope com cuidado. Querido Miguel, começava a carta. Se estás a ler isto, significa que já não estou aqui. Espero que tenhas vindo ao funeral, embora compreendesse se não o fizesses. Sempre foste o mais obstinado dos meus filhos, tal como eu. Miguel sorriu contra a sua vontade. O pai conhecia-o bem. Quero explicar-te por que tomei a decisão que nos separou. Não foi por não confiar em ti para dirigir a empresa. Pelo contrário. Sempre foste o mais brilhante, o mais criativo. Mas também o que precisava de voar com as próprias asas. Vi em ti o que eu nunca me atrevi a ser, alguém capaz de criar o seu próprio caminho, sem seguir tradições impostas. As lágrimas começaram a turvar a vista de Miguel. O Paulo precisava da empresa. Tu não. Tu podias triunfar em qualquer lugar, como demonstraste. Escolhi o Paulo porque ele era o adequado para continuar o que eu construíra. Escolhi-te a ti para que construísses algo novo, algo teu. Miguel teve que parar. Respirou fundo várias vezes antes de continuar a ler. Nunca deixei de seguir os teus passos, filho. Cada prêmio, cada projeto, cada sucesso teu foi também meu. Lamento não te ter dito pessoalmente. O orgulho, esse maldito orgulho dos Souza, impediu-me. A carta continuava com algumas recordações pessoais, momentos que tinham partilhado. Terminava com um pedido: peço-te um último favor. Não permitas que a minha morte dívida ainda mais a família. Ajuda a tua mãe. Fala com os teus irmãos. E, sobretudo, perdoa-me por não ter sabido dizer-te o quão orgulhoso estava de ti. Miguel dobrou a carta e guardou-a no bolso da camisa, perto do coração. Ficou sentado na cama por um longo tempo, processando as palavras do pai. Lá fora, ouvia as vozes apagadas dos irmãos, também lendo as suas próprias cartas. Alguém bateu suavemente à porta. Era Carlos. Posso entrar? Perguntou. Miguel assentiu. O irmão entrou e sentou-se na outra cama, em frente a ele. Os seus olhos também estavam avermelhados. Leste-a? Perguntou Carlos. Sim. A minha diz que devo ajudar a manter a família unida, comentou Carlos. Que esse é o meu papel. O eterno mediador, sorriu Miguel. O que dizia a tua? Miguel hesitou um momento. Explicava-me por que escolheu o Paulo para a empresa. Carlos esperou, mas ao ver que o irmão não acrescentava mais nada, não insistiu. A Lúcia está a chorar no quarto dela. O Paulo fechou-se no escritório do pai. E a mãe? Está na cozinha, a preparar o jantar. Diz que é preciso comer, que a vida continua. Típico de Isabel, pensou Miguel. Prática mesmo nos piores momentos. Achas que o testamento trará problemas? Perguntou Carlos. Não sei, respondeu Miguel honestamente. Depende do que disser. O Paulo está preocupado. Acha que o pai pode ter mudado de opinião sobre a empresa. Miguel ficou tenso. Por que pensa ele isso? O pai andou a fazer alterações nos últimos meses.
Consultou advogados, modificou documentos. O Paulo não sabe exatamente o que mudou. A mim não me importa a empresa, disse Miguel. Há muito tempo que deixou de me importar. Carlos olhou-o fixamente. A sério? Por que foi a razão pela qual te foste embora? Fui-me embora porque me senti traído, admitiu Miguel. Mas agora tenho o meu próprio ateliê em Madrid. Não preciso da empresa familiar. A porta abriu-se e apareceu Lúcia. Os seus olhos estavam inchados, mas sorria. Ora, os irmãos Souza reunidos, disse, entrando. Como nos velhos tempos. Sentou-se junto a Carlos, formando um círculo improvisado. O que dizia a tua carta? Perguntou Carlos. Lúcia tirou um papel dobrado do bolso. Que eu era o orgulho dele. Que lamentava não me ter apoiado mais quando quis dedicar-me ao ensino em vez de entrar no negócio familiar. O pai sempre teve dificuldade em expressar os seus sentimentos, comentou Miguel. Exceto quando se zangava, acrescentou Lúcia, e os três riram. Era um som estranho naquela casa de luto, mas também reconfortante. Acham que conseguiremos consertar as coisas? Perguntou Carlos. Ser uma família de novo? Miguel olhou para os irmãos. Os anos de distância pesavam, mas também os unia um passado comum, o sangue, as recordações. Não sei, respondeu com sinceridade. Mas talvez possamos tentar. Do rés do chão, a voz da mãe chamou-os para jantar. Olharam-se, sem dizer palavra, levantaram-se para se reunir com o resto da família à volta da mesa, como tantas vezes tinham feito no passado. O lugar de Antônio estaria vazio, mas a sua presença sentia-se em cada canto daquela casa. O escritório do notário Ramírez cheirava a madeira velha e papel. Os 5 Souza sentaram-se em silêncio em frente à secretária, esperando. Miguel observava os diplomas e certificados emoldurados na parede, evitando olhar para Paulo, que parecia cada vez mais nervoso. Lamento a vossa perda, começou o notário, um homem de uns 60 anos que tratava dos assuntos legais da família há décadas. O Sr. Antônio era um homem excepcional. Tirou uma pasta de cabedal e abriu-a com cuidado reverencial. Este é o testamento que o Sr. Antônio assinou há 3 meses. Revoga qualquer disposição anterior. Paulo ficou visivelmente tenso. 3 meses. As alterações de que Carlos falará. O notário colocou os óculos e começou a ler. As primeiras disposições eram as habituais, o andar da família ficava para Isabel, assim como uma soma considerável para assegurar o seu bem-estar. Depois vinham legados pessoais, da coleção de relógios antigos para Carlos, as primeiras edições de livros clássicos para Lúcia, o carro clássico que restaurara com Paulo. Ao meu filho mais velho, Miguel Souza Neves, leu o notário, lega os designs originais que criou durante o seu tempo na empresa familiar, registrados em meu nome, e que constituem a base das nossas coleções mais bem-sucedidas. Igualmente, corresponde-lhe 25% das ações da Móveis Souza Lada ao Miguel susteve a respiração. Não esperava isto. Olhou para Paulo, cujo rosto se ensombrara. Ao meu filho Paulo Souza Neves, atual diretor-geral, corresponde-lhe outros 25% das ações, mantendo a sua posição executiva atual. Paulo franziu o sobrolho. Até então, possuía 50%, com os outros 50% nas mãos do pai. Aos meus filhos Carlos e Lúcia Souza Neves, corresponde-lhes 15% das ações a cada um. O notário parou e levantou a vista. Os 20% restantes ficam nas mãos da minha esposa, Isabel Neves, que exercerá como presidente do conselho familiar. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. A partilha significava que nenhum tinha o controle absoluto. Nem sequer Paulo e Miguel juntos poderiam tomar decisões sem contar com pelo menos mais um da família. O Sr. Antônio acrescentou uma cláusula especial, continuou o notário. Se no prazo de 1 ano a empresa for vendida ou dividida por desacordo entre os herdeiros, 50% do valor obtido será doado à fundação para a formação de artesãos que ele mesmo criou. Só em caso de acordo unânime para a venda, os herdeiros receberão o valor integral. Miguel quase sorriu. O pai fora astuto até ao fim. Criará uma situação que obrigava a família a entender-se ou a perder metade do valor do negócio.
Há uma carta adicional que devo ler-lhes, acrescentou o notário, tirando um envelope selado. O Sr. Antônio pediu que se lesse apenas na presença dos 5. Desdobrou o papel e começou a ler: querida família, se estão a ouvir isto, é porque já não estou convosco. Espero que tenham entendido a mensagem do meu testamento. Não reparti a empresa segundo os méritos ou capacidades de cada um, mas para vos obrigar a trabalhar juntos. Miguel olhou para os irmãos. Carlos parecia pensativo, Lúcia surpreendida, Paulo claramente aborrecido. Durante anos vi como vos distanciaveis. A empresa, que devia ser um legado de união, tornou-se motivo de discórdia. Especialmente entre o Miguel e o Paulo, os meus dois extremos, tão diferentes e tão necessários um para o outro. O notário continuou a ler: no Miguel tem a visão, a criatividade de que a empresa precisa para se reinventar. O Paulo tem a constância e o conhecimento prático para que essas ideias se materializem. O Carlos tem o equilíbrio, a capacidade de mediar que faz as equipas funcionarem. A Lúcia tem a honestidade e a perspectiva externa que evita que nos fechemos nas nossas próprias ideias. Isabel ouvia com os olhos fechados, como se já conhecesse as palavras do marido. Obriguei-vos a decidir juntos. Não porque queira controlar-vos depois da minha morte, mas porque acredito sinceramente que juntos são melhores do que separados. O meu último desejo é que encontrem a maneira de ser família de novo, para além do negócio. Se não o conseguirem, pelo menos terão ajudado os jovens artesãos através da fundação. O notário dobrou o papel e guardou-o: é tudo, senhores. Se tiverem alguma pergunta. Paulo levantou-se abruptamente. Isto é, inesperado. Preciso de tempo para pensar. Saiu do escritório sem esperar resposta. Os demais olharam-se, desconfortáveis. Lamento, disse o notário. O Sr. Antônio era um homem com ideias muito claras. Não se preocupe, respondeu Isabel, levantando-se com dignidade. O meu marido sabia exatamente o que fazia. Saíram do escritório em silêncio. Na rua, Paulo esperava-os junto ao carro da família, fumando nervosamente. Fazia anos que deixara o tabaco, lembrou-se Miguel. E agora? Perguntou Paulo quando todos estavam perto. Voltas para Lisboa para ficar com a minha parte do negócio? Não é o teu negócio, Paulo, respondeu Miguel, tentando manter a calma. É o nosso negócio de família. Sempre foi. Tu renunciaste a ele há 5 anos, lembrou-lhe Paulo. Foste-te embora batendo com a porta. Basta, interveio Isabel com voz firme. Não discutam na rua. Se vamos falar disto, faloemos em casa, como pessoas civilizadas. A viagem de regresso decorreu num silêncio tenso. Ao chegar, Isabel preparou café para todos. Sentaram-se à volta da mesa da sala de jantar, como quando eram crianças e tinham que resolver algum conflito. Acho que o pai se enganou, começou Paulo. Não podemos dirigir uma empresa entre 5, e menos com esta partilha. Será um desastre. Não tem que ser, opinou Carlos. Muitas empresas familiares funcionam com um conselho semelhante. Isso é quando todos querem o mesmo, replicou Paulo. Aqui há interesses opostos. O Miguel nem sequer vive em Lisboa. Podia voltar, disse Miguel, surpreendendo todos, incluindo a si mesmo. O quê? Paulo olhou incrédulo. Podia voltar para Lisboa, repetiu Miguel. Não para dirigir a empresa, mas como diretor criativo. É o que sempre fiz melhor. Fez-se um silêncio. Isabel sorriu levemente, como se tivesse esperado ouvir precisamente isso. E o teu ateliê em Madrid? Perguntou Lúcia. Podia mantê-lo, com um sócio à frente, explicou Miguel. Ou transferi-lo para cá, integrado na estrutura da Móveis Souza. Paulo olhava-o com desconfiança. Por que farias isso? Há 5 anos não querias saber nada de nós. A carta do pai, respondeu Miguel simplesmente. Pediu-me que não deixasse que a sua morte nos separasse mais. E tinha razão, somos melhores juntos do que separados. Bonitas palavras, disse Paulo, mas não mudam o que aconteceu. Não, não mudam, admitiu Miguel.
Senti-me traído quando o pai te escolheu a ti. Fui-me embora porque o meu orgulho estava ferido. Mas agora vejo que tomou a decisão correta. Conduziste bem a empresa. Paulo pareceu descolocado pelo reconhecimento. Obrigado, murmurou. Mas não foi fácil. Por isso precisas do Miguel, interveio Isabel. Tu és excelente em operações e finanças, mas a inovação sempre foi o forte do teu irmão. E nós que papel temos em tudo isto? Perguntou Carlos, apontando para si mesmo e para Lúcia. O conselho familiar, respondeu Isabel. Alguém tem que se certificar de que estes dois não se matam, acrescentou com um sorriso cansado. Lúcia riu, quebrando a tensão. Conhecendo-os, será um trabalho a tempo inteiro. Até Paulo sorriu levemente. Não seria a primeira vez que eu e o Miguel discutíamos por causa de um design. Nem a última, acrescentou Miguel. Olharam-se, e por um momento, a distância de 5 anos pareceu reduzir-se. Não desapareceu, mas tornou-se mais manejável, como uma ferida que começa a cicatrizar. Então, perguntou Isabel. Vamos tentar? Vamos respeitar o último desejo do Antônio? Carlos foi o primeiro a assentir. Eu estou dentro. Posso vir um fim de semana por mês para as reuniões do conselho. Eu também, juntou-se Lúcia. Posso combinar as minhas aulas na universidade com algumas visitas a Lisboa. Todos olharam para Paulo e Miguel, os polos opostos, os que teriam que trabalhar juntos todos os dias. Não será fácil, disse Paulo. Teremos que estabelecer limites claros, definir responsabilidades. Como sempre devia ter sido, assentiu Miguel. Não se trata de um mandar no outro, mas de nos complementarmos. Paulo estendeu a mão ao irmão mais velho. Pelo pai, disse. E pela família. Miguel hesitou apenas um segundo antes de apertá-la. Pela família, repetiu. Isabel observava-os com olhos brilhantes. O Antônio estaria orgulhoso, murmurou. Muito orgulhoso. Lá fora, o sol de Lisboa começava a pôr-se, tingindo de laranja os telhados do bairro de Alfama. Naquela mesa, à volta de chávenas de café já frio, uma família desfeita começava o difícil caminho da reconciliação. Não seria simples. Haveria discussões, desacordos, momentos difíceis. Mas a semente estava plantada. A herança de Antônio Souza, para além do dinheiro e da empresa, era a oportunidade de voltar a ser família. As primeiras semanas foram complicadas. Miguel alugou um pequeno apartamento perto do Parque das Nações, enquanto procurava um lugar permanente em Lisboa. Todas as manhãs, entrava na fábrica com uma mistura de nostalgia e apreensão. Os empregados antigos cumprimentavam-no com surpresa e alegria, ou os novos olhavam-no com curiosidade. O filho pródigo regressara. O escritório que Paulo lhe atribuiu era o que usará no passado, com vista para a oficina. Miguel agradeceu o gesto. Dali podia ouvir o som das serras, cheirar o verniz, sentir o pulso da produção. Em Madrid, o seu ateliê era asséptico e moderno. Aqui, a madeira era protagonista. Estes são os catálogos atuais, disse Paulo, deixando uma pilha de pastas sobre a secretária. Mantivemos as tuas linhas clássicas, com algumas modificações menores. Miguel folheou as páginas. Os seus designs continuavam lá, embora adaptados aos novos tempos. Sentiu uma pontada de orgulho. Fizeste um bom trabalho, reconheceu. A essência mantém-se. Paulo pareceu aliviado. Os clientes não aceitavam mudanças drásticas. O teu estilo define a marca. Era um elogio inesperado. Miguel assentiu, agradecido. O que esperas de mim exatamente? Uma nova coleção, respondeu Paulo sem hesitar. Algo contemporâneo mas que mantenha a identidade Souza. O mercado está a mudar. Precisamos de inovar sem perder as nossas raízes. Posso trabalhar nisso, assentiu Miguel. Tens alguma linha em mente? Sustentabilidade, disse Paulo. Móveis eco-friendly, produção responsável. É o futuro, e os nossos clientes exigem-no. Miguel sorriu. Era exatamente o que ele mesmo teria proposto.
talvez não estivessem tão distantes na sua visão como acreditavam. Durante as semanas seguintes, Miguel mergulhou no trabalho. Desenhava durante horas, experimentava novos materiais, visitava fornecedores de madeiras certificadas. Pelas tardes, por vezes passava pela casa da família para jantar com a mãe. Isabel observava satisfeita como o filho mais velho recuperava o entusiasmo pelo negócio familiar. "Como vai com o Paulo?", perguntou uma noite, enquanto servia o tradicional arroz de marisco que tanto agradava a Miguel. "Melhor do que esperava", admitiu ele. "Temos as nossas diferenças, mas, e a respeito? O teu pai ficaria contente", disse Isabel. "Sempre soube que precisavam um do outro." "Sabia?", perguntou Miguel. Porque a decisão dele há 5 anos não parecia indicar isso. Isabel pousou os talheres e olhou para o filho fixamente. "O Antônio cometeu erros, como todos. Talvez devesse ter te incluído então, criar uma codireção. Mas temia que os vossos temperamentos chocassem e destruíssem a empresa. E agora não se preocupa com isso?" "Agora já não está cá", respondeu Isabel com um sorriso triste. "E confia que amadureceram o suficiente para o superar." Miguel refletiu sobre essas palavras durante o caminho de volta para o seu apartamento. Teriam amadurecido realmente? Ou estavam apenas a conter o choque inevitável? A resposta chegou antes do que esperava. A primeira reunião do Conselho Familiar foi convocada 1 mês depois do regresso de Miguel. Os 5 Souza reuniram-se na sala de reuniões da empresa. Paulo apresentou os resultados do último trimestre, que eram positivos mas mostravam sinais de estagnação. "Precisamos de expandir", concluiu. "Tenho estado a negociar a compra de uma pequena oficina no Alentejo que complementaria a nossa produção." Miguel franziu o sobrolho. "Quando pensavas dizer-me?" "Estou a dizer-te agora", respondeu Paulo, tenso. "No conselho, como deve ser." "Sou o diretor criativo", replicou Miguel. "Uma aquisição assim afeta diretamente o meu departamento." "Ainda não há nada fechado", defendeu-se Paulo. "Quando tivesse avançado, ter-te-ia incluído." "Isso não é trabalhar em equipa", interveio Carlos. "Paulo, sabes que as decisões importantes devem ser consultadas previamente. Agora todos são peritos em gestão empresarial." Paulo levantou a voz. "Dirigi isto sozinho durante 5 anos. Sei o que faço." "Ninguém diz o contrário", tentou apaziguar Lúcia. "Mas agora somos um conselho, para o bem ou para o mal." A discussão aqueceu. Velhas recriminações vieram à superfície. Miguel acusou Paulo de continuar a agir como dono absoluto. Paulo lembrou a Miguel o seu abandono. Isabel observava-os em silêncio, deixando que desabafassem as tensões acumuladas. "Basta", disse finalmente, batendo na mesa. Todos se calaram, surpreendidos. Isabel raramente levantava a voz. "Isto é exatamente o que o vosso pai queria evitar. Se não conseguem colaborar, talvez devêssemos vender e acabar com isto." Um silêncio tenso seguiu as suas palavras. A ameaça de perder metade do valor da empresa segundo a cláusula do testamento pesava sobre todos. "Não quero vender", admitiu Paulo finalmente. "Esta empresa é a minha vida." "Nem eu", acrescentou Miguel. "Voltei para ficar." Isabel assentiu. "Então encontrem a maneira de trabalhar juntos. Não como chefe e empregado, mas como iguais." Depois da reunião, Miguel e Paulo ficaram sozinhos na sala. Nenhum queria ser o primeiro a falar. "Desculpa", disse finalmente Paulo. "Devia ter te consultado sobre a aquisição." Miguel suspirou. "E eu não devia ter reagido assim em pleno conselho. Poderíamos tê-lo falado em privado." Olharam-se, reconhecendo o esforço mútuo por baixar as defesas. "Um café?", propôs Paulo. "Há uma cafetaria nova na esquina." Saíram juntos. O sol de maio aquecia as ruas de Lisboa. Caminharam em silêncio até a cafetaria, uma moderna mais acolhedora com esplanada. "Como vai a nova coleção?", perguntou Paulo enquanto esperavam pelos cafés. "Bem", respondeu Miguel.
Tenho vários protótipos quase prontos. A linha sustentável tem potencial. Gostaria de os ver, disse Paulo com genuíno interesse. Miguel hesitou um momento. Que tal amanhã? Podia mostrar-te os esboços e explicar-te o conceito. Perfeito, assentiu Paulo. E eu posso pôr-te a par sobre a possível aquisição. Se te parecer bem, claro. Parece-me bem, confirmou Miguel. O café chegou. Falaram de temas mais leves, do clube da cidade, que atravessava uma boa fase, os planos de Carlos para visitar na semana seguinte, o novo namorado de Lúcia, um colega da universidade. Era a primeira conversa realmente pessoal que tinham em anos. De regresso à fábrica, Paulo parou em frente a uma montra. Era uma loja de móveis contemporâneos, concorrência direta da Souza. São bons, comentou, apontando para um sofá minimalista. Mas falta-lhes alma. Miguel observou a peça. Demasiado industrial. Não há artesanato aí. Exato, assentiu Paulo. É o que nos diferencia. O que tu aportas? Era um reconhecimento inesperado. Miguel sorriu. E tu asseguras que esse artesanato seja viável economicamente? Olharam-se e, pela primeira vez em muito tempo, houve cumplicidade em vez de rivalidade. Nessa noite, Miguel ligou a Alexandra, a sua sócia em Madrid. Explicou-lhe a situação, os avanços com Paulo, as possibilidades que via em Lisboa. Tens a certeza? Perguntou ela. Há um mês estavas convencido de que voltarias a Madrid assim que passasse o período de adaptação. As coisas mudaram, admitiu Miguel. Acho que posso fazer algo importante aqui. E o ateliê? Continuaremos a ser sócios, assegurou Miguel. Mas preciso que assumas mais responsabilidades em Madrid. Ou poderíamos transferir parte da operação para cá, integrar-nos com a Souza. Houve um silêncio do outro lado da linha. Vou pensar, disse finalmente Alexandra. Mas fico contente por ti, Miguel. Soas, e diferente. Diferente bom ou diferente mal? Diferente em paz, respondeu ela. Fazia tempo que não te ouvia assim. Depois de desligar, Miguel ficou a contemplar a cidade da janela do seu apartamento. As luzes de Lisboa brilhavam sob um céu estrelado. Pensou no pai, na carta que lhe deixará, no seu pedido de reconciliação. Talvez Antônio Souza tivesse sido mais sábio do que qualquer um deles imaginava. No dia seguinte, apresentou os seus designs a Paulo. Estendeu os esboços sobre a grande mesa da oficina. Paulo examinou-os em silêncio, com atenção profissional. Miguel explicou cada peça, de materiais, processos, conceito. É um regresso às nossas raízes, mas com uma visão contemporânea, concluiu. Artesanato tradicional português para lares modernos. Paulo assentiu, impressionado. É exatamente o que precisamos, disse finalmente. Captaste a essência. A mais, acrescentou Miguel. Estava a pensar numa colaboração com o meu ateliê de Madrid. Eles têm contactos em hotéis boutique que poderiam interessar-se por linhas exclusivas. Os olhos de Paulo iluminaram-se com a possibilidade de expansão. Achas que funcionaria? Vale a pena tentar, respondeu Miguel. Mas precisaríamos de ajustar a produção. Para isso estava a pensar na oficina do Alentejo, explicou Paulo. Tem capacidade para trabalhos especializados, a menor escala. Olharam-se, surpreendidos pela sincronia dos seus pensamentos. Talvez Antônio tivesse razão e juntos eram melhores do que separados. 3 meses depois do regresso de Miguel, a fábrica fervilhava de atividade. A nova coleção Raízes Sustentáveis estava em plena produção. O protótipo do cadeirão Lisboa, desenhado pessoalmente por Miguel, ganhará um prestigiado prêmio de design ecológico, atraindo a atenção do setor. A oficina do Alentejo, finalmente adquirida, especializava-se agora nas peças exclusivas para hotéis e restaurantes de luxo. A colaboração com o ateliê de Madrid funcionava melhor do que o esperado. Alexandra viajava regularmente a Lisboa para se reunir com Miguel e Paulo, aportando uma perspectiva fresca que enriquecia o projeto. Temos que celebrar, propôs Carlos durante a reunião mensal do conselho.
As vendas aumentaram 20%. O plano está a funcionar. Poderíamos organizar um jantar em casa, sugeriu Isabel. Como nos velhos tempos, quando o vosso pai fechava um bom contrato. A ideia foi bem recebida. Nessa noite, a casa da família encheu-se de aromas e vozes. Isabel preparou uma caldeirada, o prato favorito de Antônio. Lúcia, que viera de Sevilha com o namorado Mateus, ajudava na cozinha. Carlos abria o vinho enquanto Paulo e Miguel punham a mesa, discutindo amistosamente sobre os últimos ajustes à linha de mobiliário para escritórios. É bom ver-vos assim, comentou Isabel, observando-os da porta da cozinha. O vosso pai estaria tão orgulhoso. O jantar decorreu entre anedotas e risos. Miguel contou histórias dos seus anos em Madrid, Paulo falou dos desafios que enfrentará ao assumir as rédeas da empresa tão jovem. Carlos partilhou casos curiosos da sua clínica em Barcelona, e Lúcia falou com paixão das suas investigações acadêmicas. Era como se os 5 anos de distância nunca tivessem existido. Brindo ao pai, disse Paulo, levantando o copo. Pela sua teimosia que nos trouxe até aqui. Pelo pai, repetiram todos. E por nós, acrescentou Miguel. Pela família Souza. Depois do jantar, enquanto os outros conversavam na sala, Miguel saiu para o pequeno pátio traseiro. Precisava de um momento de solidão. A lua iluminava o limoeiro que o pai plantara décadas atrás. Sentou-se no banco de pedra, sentindo uma mistura de satisfação e melancolia. Tudo bem? Perguntou Paulo, saindo também para o pátio. Miguel assentiu. Só pensava no pai. No quanto tudo mudou nestes meses. Paulo sentou-se ao seu lado. Às vezes pergunto-me o que teria acontecido se ele não tivesse morrido. Se continuaríamos distanciados. Provavelmente, admitiu Miguel. O orgulho é uma coisa poderosa. Demasiado poderosa, concordou Paulo. Custou-nos 5 anos. Permaneceram em silêncio um momento, ouvindo os risos que vinham do interior da casa. Há algo que nunca te perguntei, disse finalmente Miguel. Como foi para ti? Quando o pai te pôs à frente da empresa. Paulo suspirou profundamente. Aterrador. Tinha 30 anos, pouca experiência, e de repente toda a responsabilidade caiu sobre os meus ombros. E além disso, perdi o meu irmão mais velho. Desculpa, murmurou Miguel. Não pensei assim na altura. Não te culpo, respondeu Paulo. Eu teria reagido igual. Era o teu lugar por direito, por tradição. Talvez o pai tivesse razão, refletiu Miguel. Eu precisava de voar sozinho, criar o meu próprio caminho. Madrid deu-me essa oportunidade. E a mim deu-me a oportunidade de demonstrar o que valia, acrescentou Paulo. Embora houvesse momentos em que teria dado qualquer coisa para ter o teu conselho. Miguel sorriu com tristeza. Poderíamos ter aprendido esta lição sem perder 5 anos. Mas aprendemo-la, disse Paulo. Isso é o importante. Da casa, a voz de Isabel chamou-os para a sobremesa. Voltaram para o interior, onde o calor familiar contrastava com a fresca noite lisboeta. A vida seguiu o seu curso. Miguel encontrou um andar ao seu gosto no bairro da Graça, cheio de vida e criatividade. Paulo, seguindo o seu exemplo, começou a sair mais do escritório, redescobrindo a cidade que mal desfrutara nos anos de intensa dedicação à empresa. Um sábado, enquanto Miguel visitava uma exposição de arte contemporânea, encontrou uma mulher que fotografava as instalações com olho profissional. Perspectiva interessante, comentou, observando como ela procurava ângulos pouco convencionais. Ela sorriu. Interessa-me a interseção entre o espaço e os objetos, explicou. Sou a Clara, já agora. Miguel. Começaram a percorrer a exposição juntos. Clara era arquiteta, especializada em espaços comerciais sustentáveis. A conversa fluiu com naturalidade, saltando de temas de design à música, livros e viagens. Quando a exposição fechou, continuaram numa cafetaria próxima. Souza, perguntou ela ao ouvir o seu apelido completo. Dos Móveis Souza. Miguel assentiu, surpreendido.
Conheces a marca? Claro que sim, respondeu Clara com entusiasmo. Aliás, estou a desenhar um hotel boutique em Cascais e estávamos a considerar os vossos móveis para as áreas comuns. O mundo era um lenço. Trocaram números, e nos dias seguintes, o profissional entrelaçou-se com o pessoal. Clara visitou a fábrica, onde conheceu Paulo. A sua visão arquitetônica complementava perfeitamente os designs de Miguel. Gosto dela, comentou Paulo ao irmão quando ela se foi embora. Tem boas ideias. E parece que gostas dela. Miguel sorriu. É só uma colaboração profissional. Claro, respondeu Paulo com ironia. Como se eu não tivesse visto como olhas para ela. A vida pessoal de Paulo também passava por mudanças. Depois de anos centrado exclusivamente no trabalho, começou a encontrar-se com Laura, uma antiga colega de universidade que regressara a Lisboa após um divórcio. Isabel observava satisfeita como os filhos recuperavam não só a empresa, mas também a vida que tinham posto em pausa. O primeiro aniversário da morte de Antônio chegou mais rápido do que esperavam. A família reuniu-se no cemitério, com flores e recordações. Depois, visitaram juntos a fábrica, onde se instalaram uma placa comemorativa em honra do fundador. 1 ano, comentou Isabel, observando a placa. Às vezes parece que foi ontem que nos deixou. E às vezes parece uma vida inteira, acrescentou Lúcia. Mudou tanto tudo. Era verdade. A empresa crescerá, transformando-se sem perder a sua essência. A colaboração entre Miguel e Paulo dera frutos que superavam as expectativas. O conselho familiar funcionava com harmonia, cada membro aportando as suas forças. Cumprimos o prazo do testamento, assinalou Carlos. 1 ano para demonstrar que podíamos trabalhar juntos. Achas que o pai duvidava realmente? Perguntou Lúcia. Não, respondeu Miguel. Acho que sabia exatamente o que ia acontecer. Conhecia-nos melhor do que nós mesmos. Nessa tarde, após a visita ao cemitério, reuniram-se no escritório que fora de Antônio. Isabel tirou uma garrafa de conhaque que o marido guardava para ocasiões especiais. O Antônio queria que a partilhasseis hoje, explicou, servindo 5 copos. Disse-mo antes de morrer. Brindaram em silêncio, cada um com os seus próprios pensamentos e recordações. Tenho algo a anunciar-vos, disse finalmente Isabel. Decidi ceder os meus 20% da empresa. Os irmãos olharam-na surpreendidos. A quem? Perguntou Paulo. Em partes iguais entre os 4, respondeu ela. É hora de assumir um papel menos ativo. Quero viajar, desfrutar da vida. O Antônio e eu sempre planeamos fazê-lo juntos, quando chegasse o momento de nos reformarmos. Mas mãe, protestou Miguel, a tua presença no conselho é fundamental. Já não precisam de mim como mediadora, sorriu Isabel. Aprenderam a ouvir-se. O meu trabalho está feito. Não conseguiram dissuadi-la. Isabel tomara a sua decisão. Os 4 irmãos receberiam 5% adicionais cada um, equilibrando ainda mais a balança de poder na empresa. Mas continuarei a supervisionar a caldeirada nas reuniões familiares, acrescentou com um sorriso. Isso não é negociável. Todos riram. Algumas mudanças eram bem-vindas, outras, como a cozinha de Isabel, eram intocáveis. Nos meses seguintes, a nova estrutura acionista demonstrou funcionar ainda melhor. Com 30% cada um, Miguel e Paulo tinham o peso principal nas decisões operacionais, mas precisavam do consenso de pelo menos um dos seus irmãos para as decisões estratégicas. Este equilíbrio de poder revelou-se exatamente o que a empresa precisava. Clara tornou-se uma presença habitual na vida de Miguel. A sua relação floresceu, pessoal e profissionalmente. A sua visão arquitetônica aportou uma nova dimensão aos designs da Souza, criando espaços completos em vez de peças isoladas. Deveríamos criar uma divisão de design de interiores, propôs Miguel numa reunião do conselho. Com a Clara como diretora de projetos. A ideia foi bem recebida. Souza Espaços nasceu como uma extensão natural da empresa de móveis, oferecendo soluções integrais para hotéis, restaurantes e espaços comerciais. Laura, a companheira de Paulo, também encontrou seu lugar no universo Souza.
A sua experiência em marketing internacional abriu portas a novos mercados na Europa e América Latina. Um dia, enquanto reviam juntos os planos da ampliação da fábrica, Paulo fez uma pergunta inesperada a Miguel: achas que o pai previu tudo isto? Que planeou cada detalhe, mesmo depois da sua morte? Miguel refletiu um momento. Não creio que pudesse prever os detalhes. Mas conhecia os princípios. Sabia que, com os incentivos adequados, encontraríamos o caminho. Como um bom xadrezista, assentiu Paulo. Planeando vários lances com antecedência. Ou como um bom pai, sorriu Miguel. Que conhece os filhos melhor do que eles mesmos. 2 anos depois da morte de Antônio, a Móveis Souza celebrava o seu 50º aniversário. A ocasião merecia algo especial. Miguel e Paulo organizaram uma exposição no Centro Cultural de Belém, mostrando a evolução dos designs desde os primeiros móveis artesanais de Antônio até as inovadoras peças da atualidade. A inauguração foi um evento destacado em Lisboa. Autoridades locais, designers reconhecidos, clientes históricos e todo o pessoal da empresa compareceram à celebração. Isabel, radiante num elegante vestido azul, cortou a fita junto aos seus 4 filhos. O meu marido estaria imensamente orgulhoso, declarou aos jornalistas que cobriam o evento. Não só pelo sucesso da empresa, mas por ver os seus filhos unidos, continuando o seu legado. A exposição percorria 5 décadas de história através do mobiliário. Cada sala representava uma época, com fotografias, protótipos e peças emblemáticas. A última sala, dedicada ao presente e futuro da marca, mostrava os designs sustentáveis de Miguel e os projetos integrais desenvolvidos com Clara. É como uma viagem no tempo, comentou Lúcia, percorrendo as salas com a sua família. O seu namorado Mateus, agora seu noivo, tirava fotografias para o arquivo familiar. Carlos, que viera com a esposa e filhos de Barcelona, apontava aos seus pequenos as peças de que se lembrava da sua infância. Nesse cadeirão o avô lia nos contos e explicava-lhes. E essa mesa foi desenhada pelo vosso tio Miguel quando era muito jovem. Paulo e Laura guiavam um grupo de investidores internacionais, explicando a filosofia da empresa e os seus planos de expansão. A confiança que Paulo mostrava agora contrastava com a insegurança que sentirá nos seus primeiros anos à frente do negócio. Miguel observava tudo de um canto, com Clara ao seu lado. "Estás bem?", perguntou ela, notando a sua expressão contemplativa. "Melhor do que bem", respondeu ele. "Só tento assimilar tudo. Há 3 anos, nem sequer punha os pés nesta cidade. Agora estás em casa", completou Clara, apertando-lhe a mão. Era verdade. Lisboa voltava a ser o seu lar, mas de uma maneira diferente. Já não era o filho que vivia à sombra do pai, mas um homem que encontrara o seu próprio lugar, tanto na empresa familiar como na vida. Nessa noite, depois da inauguração, a família reuniu-se num restaurante próximo para um jantar mais íntimo. Entre pratos típicos portugueses e bom vinho, as recordações e anedotas fluíram naturalmente. "Lembram-se de quando o pai trouxe aquele enorme tronco de oliveira para casa?", perguntou Lúcia. "A mãe quase o matou quando viu a confusão que fez na sala. Mas valeu a pena", recordou Isabel. "A mesa que ele esculpiu com esse tronco continua a ser uma peça única. Ainda a temos na sala de reuniões", assentiu Paulo. "Nenhum cliente fica indiferente quando a vê." Miguel ouvia, deixando-se envolver pelo calor familiar. Em algum momento da noite, Paulo passou-lhe discretamente um envelope. "O que é isto?", perguntou. "Abre-o", respondeu o irmão. Dentro havia uma chave e uma nota escrita à mão, para que tenhas sempre um lugar onde voltar. Miguel olhou interrogativamente para Paulo. "É a chave da oficina pessoal do pai", explicou. "O espaço junto ao armazém onde ele experimentava novos designs. Pensei que gostarias de o ter." O gesto comoveu profundamente Miguel. Aquela pequena oficina fora o santuário de Antônio, um espaço quase sagrado onde ninguém entrava sem convite. "Obrigado", murmurou, com a voz embargada pela emoção. "Significa muito." Paulo assentiu, sem necessidade de mais palavras. Os irmãos tinham percorrido um longo caminho desde aqueles dias de ressentimento e distância.
Na manhã seguinte, Miguel visitou a oficina. Estava praticamente intacta desde a morte de Antônio. Ferramentas organizadas meticulosamente, esboços nas paredes, projetos a meio. O cheiro a madeira e verniz permanecia, como se o pai tivesse estado a trabalhar ali no dia anterior. Sobre a bancada principal, protegida por uma capa de tecido, havia algo que lhe chamou a atenção. Ao descobri-lo, Miguel susteve a respiração. Era um pequeno berço, esculpido à mão com um cuidado primoroso. Junto a ele, uma nota amarelada com a caligrafia do pai, para o meu primeiro neto. Miguel sentou-se no velho banco, esmagado pela emoção. O pai nunca conhecera nenhum neto. Carlos tivera os filhos depois da morte de Antônio, e os outros irmãos ainda não tinham formado família. Pegou no telefone e ligou a Clara. Precisava de partilhar este momento com ela, especialmente depois da notícia que ela lhe dera na semana anterior, estavam à espera de um bebê. Quando Clara chegou à oficina, Miguel mostrou-lhe o berço. É como se ele soubesse, disse, acariciando a suave madeira polida. Talvez soubesse, sorriu Clara. A tua mãe diz que o Antônio tinha uma espécie de sexto sentido para estas coisas. Passaram a manhã a explorar a oficina, descobrindo tesouros escondidos e designs nunca realizados, ferramentas antigas, fotografias esquecidas. Numa gaveta encontraram um caderno de esboços dos primeiros anos da empresa. Na primeira página, uma dedicatória para o meu filho Miguel, que tem o dom de ver beleza onde outros só veem madeira. Nunca modeu, murmurou Miguel. Talvez esperasse o momento adequado, sugeriu Clara. Nessa tarde, Miguel partilhou as suas descobertas com Paulo. Juntos, reviram os designs inéditos do pai, encontrando ideias que, surpreendentemente, se adiantavam ao seu tempo. Deveríamos produzir alguns destes, propôs Paulo. Como homenagem. Uma edição limitada, assentiu Miguel. A coleção Antônio Souza. A ideia tomou forma rapidamente. Selecionaram 5 designs que representavam diferentes etapas criativas do pai e puseram em marcha a sua produção. Cada peça levaria uma placa com a sua assinatura e um número de série. Enquanto o projeto avançava, a vida pessoal dos irmãos Souza também evoluía. Lúcia e Mateus marcaram data para o casamento no outono. Carlos considerava seriamente transferir a sua clínica para Lisboa para estar mais perto da família. Paulo e Laura compraram uma casa perto da de Isabel, que estava encantada por os ter como vizinhos. Miguel e Clara adaptaram a antiga oficina de Antônio como ateliê partilhado. Ela desenhava espaços e ele, móveis. A sinergia entre ambos resultava em projetos inovadores que combinavam arquitetura e mobiliário de maneira orgânica. A notícia da gravidez de Clara foi recebida com alegria por toda a família. Isabel, especialmente, não cabia em si de felicidade perante a perspectiva de um novo neto. Será um Souza de Gema, declarava a quem quisesse ouvi-la.